A dança é uma paixão desde menina. Eu com 11 anos, eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, que foi minha primeira professora, que foi a Cristina Fattori. Ela fez uma viagem ao Egito, conheceu a dança e trouxe aqui para Araraquara. Eu tive um contato inicial, menina, e foi uma paixão. Fiquei encantada. Com o tempo, eu senti que eu não conseguiria mais parar. E isso começou a tomar conta da minha vida. Comecei a fazer viagens, comecei a me informar um pouco mais, comecei a viajar para São Paulo e criar grupos e dar aulas. E hoje eu vivo em função da dança do ventre, no caso, que é uma paixão, é emocionante poder ver as modificações, as mudanças maravilhosas que acontecem no corpo das mulheres, na sua vida pessoal, a nível emocional, a nível físico. Então, como professora hoje em dia, eu sinto que a dança promove, a dança reúne, a dança modifica o ser humano. E isso é muito gratificante. E com viagens e workshops por todo o Brasil, tenho um contato muito positivo com essas mulheres que buscam esse resgate da feminilidade, do seu próprio poder, do autoconhecimento, da autoaceitação. Então é um trabalho que hoje eu vejo como uma missão de transmitir coisas boas para as pessoas, porque como uma consequência, se uma mulher está melhor para ela mesma, ela tem coragem de tomar certas decisões na vida, ela consegue se posicionar porque ela tem segurança interna. Então, o trabalho aqui do núcleo é resgatar essa harmonia interior para a mulher, resgatar a feminilidade e saúde. Saúde, bem-estar, correção postural. Então, eu fico aqui em Araraquara de segunda a quinta e sexta, sábados e domingos. Já há 3 anos eu viajo. Cada final de semana eu vou para um lugar. Já viajei o Brasil inteiro, graças a Deus, e conheço pessoas maravilhosas. E eu faço um trabalho de união da fisioterapia, que é o trabalho postural, físico, com o aspecto da dança do ventre. Então é uma união onde eu ministro workshops para mulheres. Nós ficamos o dia todo, no sábado, no domingo, e esses encontros são inesquecíveis e cada encontro é maravilhoso e único. Você é de origem árabe? Então, minha família é italiana e árabe. Na verdade, ela é mais italiana. Tem um fundo, é pequeno a porção árabe, né? Dos bisavós é bem distante, mas como os árabes dominaram a Itália por muito tempo, existe uma mistura. E eu caí no mundo árabe, né? Eu caí nessa essência da dança, da música, na confecção de trajes, de roupas, que também é uma paixão. Eu também desenho roupas todos os dias. Eu tenho um ateliê onde nós vendemos, nós exportamos, trabalhamos a nível nacional também. E é maravilhoso poder deixar as mulheres mais bonitas, mais femininas, com as roupas, né? Com os seus brilhos, com toda essa sensualidade natural, né? Que é da mulher. E tem uma dança assim especial do Líbano ou uma coisa misturada? Sim, como é que é isso? Existem algumas expressões, por exemplo, a dança no Egito. Se você pensar na dança egípcia, ela já é uma dança que mantém um pouco mais o contato dos pés no chão. Os movimentos são menores, são mais controlados, mais voltados pro interior da mulher. Se você pensar no Líbano, as bailarinas libanesas e o pessoal dos Emirados Árabes, as bailarinas que dançam em Dubai, elas já são espetaculosas, elas fazem movimentos grandes. Eu acredito que elas estão bem semelhantes ao brasileiro, a nós aqui, as brasileiras. Nós gostamos de impacto, de muito brilho, de movimentos grandiosos. Então, assim, de acordo com cada região, a dança toma uma característica especial. E a dança do ventre hoje, ela não é uma expressão apenas do mundo árabe, ela já se espalhou para o mundo. Então você vai encontrar a dança do ventre no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você for do mundo, tem a essência daquele povo com a expressão feminina. E com tantas modalidades que se criam, hoje em dia você pode pegar uma música
moderna e encaixar alguns passos da dança do ventre nela, que o pessoal chama de fusão, né? Então existem, por exemplo, modalidades com véu, com espada, com candelabro, com folclore, e cada região, especificamente, a dança tem uma conotação. Existem várias formas de se trabalhar a dança. A gente pode colocar assim como modalidades. O folclore, por exemplo. O folclore é algo de raiz. Então, quando eu vou montar uma aula e eu quero deixar as alunas mais conectadas, onde elas precisam trabalhar praticidade, elas precisam voltar mesmo para a terra, eu dou folclore, que é o saíde. O saíde, ele tem marcações fortes e impulsos com o corpo da mulher para baixo. Antigamente as mulheres não dançavam saíde, era uma dança essencialmente masculina. Atualmente muitas mulheres entram nesse folclore e dançam com os bastões, girando, com os seus vestidos, as suas moedas, suas pastilhas. E é uma dança, é uma característica mais da terra, mais forte. Quando eu quero trabalhar a leveza, a delicadeza, eu já pego um véu, por exemplo, onde eu vou trabalhar o elemento ar, a delicadeza feminina, a suavidade, os encaixes de quadril, os deslocamentos, que é deixar a pessoa realmente mais delicada. Quando a dança, nós precisamos de muita alegria na nossa vida, né? E quando eu quero trabalhar isso, eu já penso num compartilhar. Então eu peço para as alunas girarem em aula, entrarem em contato umas com as outras e sorrirem o tempo todo, porque a própria música, tem muitas músicas árabes que inspiram esse tipo de sorriso. Então nós fazemos algumas brincadeiras e algumas dinâmicas que tragam essa celebração da vida. É mais ou menos assim, nada precisa acontecer para que eu fique feliz. Eu sou feliz nesse momento, integrada, ancorada ao meu centro. E eu consigo perceber com gratidão a dádiva que é a minha vida. Então, quando eu consigo sentir isso de uma forma mais profunda, porque a gente fala assim, dança do ventre. O ventre é a celebração da vida. Então, quando eu tomo consciência dessa celebração da vida, do nascimento, eu consigo me sentir feliz naturalmente. Então, existem algumas dinâmicas voltadas para isso. E para o resgate da sensualidade feminina, porque muitas mulheres se esqueceram, perderam ao longo do tempo essa feminilidade, essa conotação sensual, que não é vulgar, mas com equilíbrio, toda mulher precisa ter o seu toque de sensualidade na vida. Então a ideia é resgatar isso durante as aulas e durante algumas conversas com as mulheres. E que idade começa? Então, a dança, não existe nenhum tipo físico para se praticar e nem idade. O ideal, pensando assim a nível de mulher, o ideal é que você, começando assim, um pouquinho depois, adolescente, você já pode... Eu, por exemplo, comecei com 12 anos, mas você pode começar com 15, é uma idade boa para começar. Antes disso, tem que ser um direcionamento bem aplicado, né? Então, o professor tem que saber o que trabalhar, tem que saber como trabalhar, tem que ter uma noção de aula muito grande, tem que ser preparado para trabalhar com essas crianças, para trabalhar a coordenação motora, para trabalhar dinâmicas em grupo, para não estimular a sensualidade nas meninas antes da hora. Então isso tem que ser equilibrado. Existem muitas brincadeiras, muitas formas de movimentar o corpo sem precisar entrar no âmbito mulher. Agora, para as mulheres que já estão em uma idade um pouco, não digo avançada, mas que já estão bem formadas, a dança do ventre, hoje eu posso afirmar que para o resgate da feminilidade é uma das melhores atividades físicas para o corpo da mulher, porque trabalha toda a região pélvica, além do fortalecimento da estrutura física, né, da estrutura muscular, do alongamento, ela proporciona energeticamente segurança interior e proporciona que a mulher esteja mais ancorada, esteja mais conectada ao seu centro feminino. Então, uma mulher que é mais feminina, ela é mais bonita. Uma mulher que se gosta, que se aceita, ela fica mais segura, mais bonita e mais feliz como consequência. Muitas mulheres
despertam em si a sensualidade, que é natural da mulher. A mulher é sensual. Só que se for desperta essa sensualidade sem equilíbrio, não é positivo, não é legal, porque é uma linha muito, muito fina entre o que é elegância e sensualidade para cair para um caminho vulgar, sexy. Então a ideia não é seguir por esse caminho, porque esse caminho não valoriza a mulher. E a ideia é a valorização feminina, que a mulher seja linda, que ela goste de ser quem ela é, que ela pare de se comparar com as pessoas o tempo todo e que ela possa gostar daquilo que ela tem, ao invés de querer modificar e brigar por aquilo que ela ainda não tem. Então, muitas professoras caem nesse caminho de excesso de sensualidade. Então, se isso não tiver equilíbrio, a dança torna-se agressiva. E aí, a minha ideia é desmistificar essa ideia de que a música, de que a dança é muito sexy. Então, todos os dias eu procuro pensar com as alunas para procurar manter a elegância e para que a dança se torne uma arte e não apenas um exibicionismo, não apenas uma forma de rebolar ou de mostrar o corpo. Então, a ideia não é essa. Uma mulher pode dançar de vestido, ela pode. O importante é ela se sentir bonita, ela estar linda com seus movimentos leves e cada vez mais femininos. Então, tem uma história que quando eu era pequena, isso foi minha mãe que me contou porque eu nem lembrava mais. Ela disse que a primeira vez que eu vi a dança do ventre foi uma aula de dança do ventre que na época aconteceu em uma academia. E ela disse pra mim que quando eu cheguei em casa, que eu assisti a aula, e quando eu cheguei em casa, eu simplesmente chorava e repetia pra ela: mãe, é lindo, é lindo, é lindo. E eu só conseguia falar isso, é lindo. E ela falou: meu Deus, mas o que fizeram com a minha filha naquele lugar? O que tá acontecendo ali? Que ela vai fazer uma aula e volta chorando e com toda essa, né, com essa emoção descontrolada. E eu fiquei realmente muito emocionada e ela disse que eu só repetia que era lindo, era lindo, era lindo. Então naquele momento eu sinto que foi uma descoberta, foi um reencontro de alma, né? Então eu acredito que a dança me puxou, porque é 24 horas, ou é pensando em uma roupa de dança, ou é montando um curso, ou é viajando, ou é indo para um aeroporto, ou dando aula aqui no núcleo. Então, de alguma forma, a minha vida está conectada à dança. Ou é conversando com alguém, e como nós estamos aqui agora, por exemplo, falando sobre dança, porque a dança ela toma conta de mim, ela é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já começo a falar sobre dança, eu olho uma pessoa na rua, eu já imagino ela dançando, eu já crio todo um cenário, todo um aspecto assim na minha mente. E não foi fácil no começo, porque você trabalhar com arte não é tão simples assim. Então eu sinto que muitas vezes eu tive que matar um leão por dia, entre aspas, tive que lutar para perseguir esse sonho. Porque para muitas pessoas você ser professora de dança não é uma profissão, né? E pro meu pai, por exemplo, ele gostaria que eu estudasse medicina, advocacia, que com todo respeito, são profissões louváveis, mas a dança sempre foi mais forte no meu coração. E quando eu entrei para estudar fisioterapia, eu já estava ciente de que eu não iria trabalhar exclusivamente com a físio, apesar de ser uma profissão maravilhosa. Ela foi unicamente, exclusivamente, para associar aos meus conhecimentos em dança. E para melhorar a postura, porque eu sou muito interessada nessa questão do aspecto feminino e a postura. Quando um ser humano modifica a sua postura, ele consegue modificar muitas coisas na sua vida. Então é uma forma de comunicação também. Então dançar é você expressar sentimentos, emoções, pensamentos através do seu corpo. Então eu não preciso falar, é uma linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal toma conta da minha vida. E quando eu entro em um palco, pra mim, eu esqueço de tudo. É o momento mais importante da minha vida. Em muitos momentos me arrepia. Eu tenho vontade de chorar. Ai, desculpa.
um dos momentos assim que eu me sinto mais inteira, que eu me sinto mais feliz quando eu tô num palco. Se eu puder dizer assim, nossa, pensa num momento feliz na sua vida, é quando eu falo assim, nossa, eu tô dançando e todas as dores, tudo se acalma, tudo é como se um jardim florescesse assim na minha vida. E isso é muito sincero, isso é muito profundo da minha alma. Ai, desculpa. Isaac Newton, por exemplo, que é um cientista maravilhoso, fala: se fiz descobertas maravilhosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Então eu procuro fazer um paralelo com as alunas, um paralelo com a dança. Então, assim, para que eu consiga condicionar o meu corpo, melhorar a minha situação, a minha linguagem corporal, eu preciso de paciência. Eu não posso ser rude com o meu corpo. Essa não é a minha filosofia, eu acredito que não é a filosofia da dança também. Eu preciso ter disciplina, claro, equilíbrio, mas eu preciso me amar. Eu preciso gostar de quem eu sou e ter paciência de repetir a mesma coisa quantas vezes for necessário, com amor, sem crueldade. Mas se eu tiver o amor e a predisposição a falar assim, não, eu não fiz, por enquanto o movimento não está pronto, mas eu vou repetir até eu conseguir. É uma atitude vencedora. Então a gente pode se espelhar nessas pessoas. Thomas Edison, por exemplo, antes de inventar a lâmpada, eu falo muito para as meninas, ele fala assim, ó, eu não falhei, eu só encontrei 10 mil soluções que não eram as certas. Então os erros eram caminhos para que ele chegasse no certo. Então, se o meu corpo não realiza um movimento do jeito que eu quero, logo de cara, aos poucos, com a repetição e com a minha persistência amorosa, eu vou conseguir chegar à minha iluminação, ou à melhora de movimento, ou aonde nós queremos chegar com a dança, que é mais alegria, bem-estar, felicidade, reconhecimento interno, e muitas vezes o externo, que é uma consequência.